Abram suas Bíblias, irmãos, lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo 24. Primeira Reis 17, do 1 ao 24. Assim mesmo como estão, mas em reverência à palavra do Senhor, os irmãos acompanhem essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Quirete, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não choveu sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, chamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar. Ó Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi feito nesta noite aqui na tua igreja, ó Deus. Toda a honra e toda a glória seja dado a ti, Senhor.
tudo que aqui me foi, Senhor, trazido em homenagem, ó Deus, graças a Ti, porque foi pela Tua força, foi pela a Tua vontade que eu estive de pé e aqui estive trabalhando junto a esta igreja. Eu fico feliz por todas as homenagens, ó Pai. Ó Deus, sede também nesse momento com a palavra aqui lida, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar na mensagem, vou dar mais um aviso. A irmã Josi está fazendo o curso para batismo com o diácono Moisés e Joana. E se eu estiver aqui quando ela concluir, a igreja me autorizar, eu terei o prazer de batizar a Josi, tá, Josi? Então, não esqueci de você, tá? Queridos, então nós lemos aqui o capítulo 17 até o 24. Diz que Elias, aqui é onde pela primeira vez fala de Elias. Elias, tesbita, né? Morava na região chamada de Tesbe, que era uma região pouco habitada, perto do Jordão, na região de Gileade. Diz que Elias chega e fala para Acabe. O texto não traz logo falando porque até que ponto chegou para Elias falar isso para Acabe. Não foi por acaso que chegou para o rei Acabe e disse: olha, tão certo como vive o Senhor, que não vai cair nem orvalho nem chuva. Não foi por acaso. Quando nós lemos os versículos antes do capítulo 17, nós vemos que Acabe foi o pior rei de Israel. O pior. Ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e adorou a Baal em Israel e levantou postes ídolos a Baal. Então ele trouxe toda uma idolatria para Israel. Ele casou-se com uma mulher por acordos comerciais e isso lhe trouxe grande desgraça para o seu reinado. Então, nesse contexto, diz que Elias se levanta como profeta do Senhor e diz para ele no versículo 1, justamente isso que eu já vos falei, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Nós sabemos que esse tempo durou 3 anos e 6 meses. Imagina uma seca e não foi só Israel, porque a região de Sidom também estava em seca, como nós iremos falar. Ali em Serepta era justamente a região de Sidom, a região da onde veio Jezabel. Então ali também padeciam essa seca. Digamos que naquele mundo conhecido, aquela seca abrangia toda aquela região. Então nesse contexto, Elias vai e diz para aquele rei, pela iniquidade que ele trouxe para Israel, pela adoração a ídolos, pelos profetas que Jezabel mandava matar, ele diz que esse seria o castigo do Senhor, que não haveria nem orvalho nem chuva. E orvalho e chuva, se nós que não somos agricultores sabemos que já nos faz muita falta, imagina numa cultura de agricultura, de as pessoas plantarem para viver. E a água, nós sabemos que é algo fundamental. Quando não tem água, nós até morremos sem água. Quando os rios secam, nós começamos a ver aqui no interior de Rondônia, tem um município que decretou calamidade pública, porque o rio que abastece a cidade não estava dando conta mais. Então nós vemos que a água é essencial, e Elias fala que não iria chover, nem orvalho, nem chuva, por um grande tempo. No versículo 2 nós vemos ele dizendo assim, o texto fala: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retire-se daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Quirete, fronteira do Jordão. A palavra do Senhor chega para Elias e manda ele ir para um local onde ele ficaria escondido do rei Acabe, ali naquele ribeiro, naquele riachozinho, que possivelmente só havia correnteza quando estava na época da cheia. E diz que os corvos, Deus mandou os corvos alimentar Elias. De manhã trazia pão e carne, e de noite também trazia pão e carne, e ele bebia daquele riacho. Não sabemos de onde aqueles corvos tiraram pão e carne para Elias, mas Deus providenciou. Deus providenciou. Essa é a nossa primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos, que Deus, Ele cuida dos seus. Às vezes nós não sabemos de onde vem, como chega até nós a resposta do Senhor, mas Deus cuida dos seus.
Mas também uma outra lição que nós aprendemos é que muitas vezes quando Deus cuida, e nós não sabemos de onde veio ou como veio, às vezes nós nos acomodamos. Elias já estava ali bem tranquilo, comendo o que os corvos traziam e bebendo do ribeiro. Deus faz esse milagre, é o primeiro milagre que Deus faz ali, né? Ali na vida de Elias. Ele ser alimentado por corvos e beber daquele ribeiro, até que o ribeiro seca. Deus poderia providenciar que aquele ribeiro não secasse? Poderia. Mas era necessário que Elias desse um outro passo mais adiante. Então vem novamente a palavra do Senhor a Elias e manda que ele vá a Serepta, região de Sidom, que ali Deus ordenou a uma viúva que cuidasse de Elias. É interessante quando fala ordenou, quando nós vemos no caso de Paulo, quando Paulo vai para Damasco, e ali em Atos 9, ele tem aquela visão, Jesus aparece ali a Paulo, as pessoas veem uma luz, escutam as vozes, mas não veem, só Paulo que responde, Senhor, sou eu. Quem é? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele episódio nós vemos que também Jesus falou a um servo seu lá em Damasco, para se encontrar com Paulo. Disse, Ananias, tu vai encontrar com Paulo na rua direita, assim, assim, assim. Ananias disse, mas Senhor, eu sei quem é esse homem, ele persegue os teus servos. Não, vai porque ele para mim é um vaso escolhido. E Ananias foi. Aqui nesse caso ele fala que ordenou uma viúva, mas essa viúva não teve essa visão como o servo Ananias teve, ela não sabia, mas ela iria cuidar. Deus poderia fazer esse ribeiro da água? Sim, poderia continuar dando água, mas Deus quer que a sua obra, irmão, seja feita através de nós. Que essa boa obra, que essa benevolência, que esse amor ao próximo seja feito através de nós. Deus faz milagres, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o milagre de Deus é feito através das nossas vidas. Então Elias vai, segundo a palavra do Senhor, a Serepta, e quando chega na porta da cidade, ele encontra aquela mulher viúva, como nós lemos, e ele lhe pede água. Água é um item raríssimo naquele momento. E a mulher vai buscar para ele. Deveria ter um pouco de água ali, as pessoas armazenaram alguma coisa. Ainda algum poço, ainda havia água. E quando ela vai buscar água, ele diz, traz para mim também algo para comer. Aí pisou no calo daquela mulher. Ela disse, olha, estou aqui pegando alguns cavacos. O que eu tenho é um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E irei preparar para eu e meu filho comermos e depois morreremos. Essa era a visão daquela mulher. Nós iremos comer a nossa última refeição e depois nós vamos morrer, porque não tem mais alimento, eu não tenho como buscar, eu não tenho como comprar, se é que alguém ainda tem. Muitas vezes nós já passamos por situações parecidas com isso, irmãos. A primeira vez que eu preguei essa mensagem, ou uma mensagem parecida com essa, foi na época que 2014, aqui na igreja. O pastor ainda era o pastor Ézio. E ele me deu essa oportunidade, e na época eu até me emocionei, que eu lembrei um tempo da minha infância, quando faltava muita coisa. Então quem já teve escassez na sua casa sabe o que é isso. Nós não chegamos ao ponto de dizer assim, vamos comer e morrer. Nós chegamos ao ponto de não ter o que comer e as pessoas doarem. Chegar lá em casa algo para nós comermos. Então aquela mulher disse, olha, não tenho o que comer, a gente vai comer essa última refeição e iremos morrer. Mas Elias diz, olha, certo como vive o Senhor, vai e fazes como tu disseste, mas primeiro traze um bolo pequeno para mim. E depois para você e para teu filho. E a mulher foi, uma mulher pagã, uma mulher da região de Serepta, dos Sidônios, que adoravam a Baal. Ela confiou na palavra do profeta, disse, assim como ela confiou na palavra do teu Deus, como disse a palavra do teu Deus, eu irei fazer. E assim ela fez, e Elias disse para ela, faze, porque não irá faltar farinha na panela e nem azeite na botija, por todo o tempo em que não houver chuva.
Então nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá naquele ribeiro sendo alimentado por corvos, mas o tempo inteiro foi aí 3 anos e 6 meses. Ele ficou ali naquela casa, ali se alimentando. Ali nós vemos o milagre de Deus, o segundo milagre, Deus fazendo a multiplicação naquela casa, porque aquela mulher confiou no Senhor. Muitas vezes nós não vemos a multiplicação de Deus em nossa vida, irmãos, porque nós não confiamos na palavra do Senhor. Ou muitas vezes nós queremos nos alimentar dos corvos, o que os corvos trazem, e nos acomodamos e não buscamos o Senhor. Não entramos em ação. Elias estava sempre pronto a ouvir a palavra do Senhor. No versículo 12 e no versículo 8 fala: e veio-lhe a palavra do Senhor, para que ele fizesse algo. E como eu disse, Deus quer que as suas maravilhas, os seus milagres sejam feitos através de nós. Deus poderia pegar e dizer assim: está todo mundo salvo, ou essa parte está salva, essa parte não está. Mas ele pegou essas pessoas como aquela viúva, uma pessoa comum, uma pessoa improvável, assim como nós, para nós pregarmos o evangelho, para nós levarmos o alimento espiritual, que esse mundo está tão escasso desse alimento. Então nós somos como essas pessoas que Deus quer usar, assim como aquela viúva. Lucas vai dizer lá no seu evangelho, com referência a essa viúva, que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus escolheu essa viúva de Sarepta para fazer essa obra. Então nós não podemos olhar aonde tem muitos. Temos que saber que nós somos talvez poucos, mas que essa obra pode ser feita por nós, levar o evangelho de salvação às pessoas. Aquele homem de Deus ficou ali naquela casa, não faltou a farinha na panela e nem o azeite na botija. Deus proveu. Por isso que nós cantamos aqui: Deus proverá, né? Quando o azeite e a farinha faltar. Muitas vezes nós passamos por isso, repito, nos falta. E Deus provém quando nós ouvimos a palavra dele, quando nós tomamos atitude, quando nós estamos atentos à voz do Senhor, assim como Elias fazia. Deus fez milagres na vida de Elias em um momento onde aquele povo vivia um declínio moral e espiritual muito grande, adorando a outros deuses, a Baal, que não era Deus. Então Deus faz milagres e maravilhas através do poder divino, para que o povo veja que Deus está agindo e para confirmar aquele homem a quem Deus levantou para levar aquele julgamento sobre aquela nação. E também para fortificar o próprio Elias, porque ele iria ainda alcançar grandes batalhas. Então, para que ele mesmo visse que Deus estava com ele, Deus operou milagres. E o próximo milagre que ele faz na vida daquela mulher, o seu filho adoece e chega a morrer. E ela vai e diz: o que fiz eu? Você veio aqui para trazer ao teu Deus à memória a minha iniquidade? Os gentios, as pessoas que muitas vezes têm pecado e não têm Jesus, ela acha que o homem de Deus, quando chega um homem de Deus ou uma mulher de Deus, chega e vai falar com ele, vai orientá-lo e vai ensiná-lo, acredita que é para levar condenação. O próprio Pedro, quando Jesus fez aquele momento onde ele fez o milagre que nós chamamos de pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador. Ele falou para Jesus. Então nós vemos que isso está muito constante naquela época. As pessoas dizem: não, você veio e trouxe agora para mim, o meu pecado veio à tona através do teu Deus. E Elias vai, toma aquele filho do colo da mulher, leva para o seu quarto acima. Não fala se o quarto já existia ou se foi construído depois, mas levou ao seu quarto onde estava hospedado, e ele clama ao Senhor, deita sobre aquele menino 3 vezes e clama para que a alma dele torne a ele, que ele reviva. E o que aconteceu? O menino reviveu. Mais uma vez ele traz aquela criança para a sua mãe e o restitui. E a frase mais bonita aquela mulher fala para Elias, no versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és
homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Queridos, quando nós vivemos a obra de Deus nas nossas vidas, quando nós somos obedientes, quando nós praticamos a verdade, quando nós abominamos o mal, quando nós a cada dia estamos orando para que Deus fortifique o nosso espírito, que as obras da carne cada vez mais percam força em nossas vidas, as pessoas vão ver que a palavra que nós falamos é verdade. As pessoas vão ver sinceridade, vão ver honestidade nos servos de Deus, vão ver bons exemplos, bons pais, boas mães. Eu assisti um pequeno vídeo do pastor Luciano Subirá, onde ele fala bem assim, que a filha dele de 10 anos na época chegou para ele, estava ele, a filha e a esposa na sala, e disse: papai, eu já sei com quem eu quero casar. E ele disse que na hora ele ia repreender a menina com 10 anos, querendo dizer que já sabia com quem queria casar. Aí ele disse que olhou para a esposa e a esposa disse: calma, não fala, escuta. E ele disse: sim, filha, com quem? Eu quero casar com um homem que trata a esposa assim como o senhor trata a mamãe. Ele disse que se desmontou no momento, né? Ele disse: ainda bem que eu não a repreendi. Então a criança, aquela filha, via nele um bom marido que tratava bem a esposa. Então esse é o papel de um cristão: é ser um bom marido, é ser um bom filho, é ser um bom pai, é ser uma boa esposa, uma boa mãe, é ser um bom empregado, um bom patrão. É que as pessoas possam ouvir e dizer: nessa pessoa eu confio, a palavra que ele fala é verdade, eu posso negociar com ele porque ele é um cristão, porque ele é um crente, como as pessoas nos chamam muitas vezes. Então que nós possamos, queridos, expressar isso em nossas vidas, saber que o milagre de Deus é através de nós. Deus quer abençoar vidas através de nós. Deus quer que vidas sejam salvas através do nosso testemunho de vida ou falado, quando nós falamos de Jesus e o que Ele fez nas nossas vidas. Elias fez grandes obras. O capítulo 18 vai falar daquele encontro dele com Acabe novamente, e que ele manda trazer os 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, para desafiar o povo de Israel. Vocês cocheiam entre dois deuses, escolhem hoje a quem vocês querem servir. Se a Baal, então sirvam ao Baal. Se ao Senhor, sirvam ao Senhor. E o povo não disse nada, ficou calado. Então nós temos que ter decisão em nossas vidas. A quem nós queremos servir? Ao diabo? Porque quem não está com Jesus está com o diabo. Essa é uma realidade. Ou nós queremos servir ao Senhor Jesus? Nós temos que decidir. Elias colocou aquela decisão para aquele povo, e eles ficaram calados. Ele propôs aos profetas de Baal: vamos preparar aqui o sacrifício, mas não vamos queimá-lo. Coloca vocês primeiro, clama a Baal, e o Deus que responder com fogo, esse será Deus sobre Israel. E os profetas de Baal começaram a clamar a Baal, começaram a se chicotear, a sangrar, e Elias começou a zombar deles. Olha, já é meio-dia, talvez ele esteja dormindo, ou talvez ele esteja viajando. Fala mais alto, talvez ele escute. E eles ficaram até mais tarde clamando, e não aconteceu nada. Elias pegou 12 pedras, colocou, reedificou o altar do Senhor. Ali as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Colocou ali o sacrifício, mandou cavar uma valeta e mandou jogar água. Mais uma vez a água, um produto escasso. Imagina aquele povo olhou lá para Acabe e dizia assim: ele quer que bote água lá naquele rego? Bota lá, vamos lá ver que esse homem. Acabe disse que Elias era o perturbador de Israel. E fizeram isso. E Elias clama a Deus, e vem fogo dos céus, consome todo aquele holocausto, lambe toda a água. E Elias agora manda o povo tomar aqueles profetas e matar a todos. E agora sim, agora o povo sabia a quem queria servir. Queriam servir a Deus. Muitas vezes as pessoas são movidas a verem milagres, irmãos, a verem o sobrenatural, e esquecem que Deus age, mais uma vez eu digo, através de você, de mim, de nós.
Deus quer fazer um milagre na vida de alguém através de nós. Deus quer talvez salvar alguém de cometer suicídio através de nós. Mas nós temos que nos colocar à disposição para ouvir a voz de Deus, como Elias estava sempre pronto, e veio a palavra do Senhor. Quando Elias vai a Acabe, findando os 3 anos e 6 meses, foi porque mais uma vez veio a palavra do Senhor: vai e encontra com Acabe. Então Elias ia. Querido, nós temos a nossa Bíblia. Tudo que Jesus quer que nós façamos está na Bíblia. Então que nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus, para fazer a vontade de Deus. E aí nós iremos experimentar tanto o natural como o sobrenatural de Deus. Mas não esqueçam, Deus pode até mandar corvos nos alimentar, mas Ele prefere que uma viúva que não tem nada, prefere que alguém que não tem quase nada, que possa ajudar a um outro. E quando Ele coloca a exemplo de uma viúva, imagina aquele que pode ter alguma coisa. Então cabe a nós fazermos a obra de Deus, cabe a nós estarmos fazendo o bem, amando o nosso próximo. Isso cabe, queridos, a nós. Deus proverá. Deus proverá na minha vida e proverá na vida de vocês. Deus proverá na vida desta igreja, né? Eu sinto feliz em estar deixando o ministério pastoral bem com a igreja. Quisera eu que todos os pastores passassem por esse mesmo momento, quando chegasse o momento deles deixarem a igreja, saísse bem, tivesse homenagens da igreja. Sabemos que nem sempre é essa a realidade, mas eu creio que Deus proverá também na vida da igreja, através do processo de sucessão pastoral, um novo pastor para essa igreja, um novo pastor que irá fazer muito mais do que eu fiz, com mais sabedoria do que Deus me deu, e que a igreja irá crescer em sabedoria, crescer na fé, irá crescer na pregação do evangelho, porque Deus proverá, queridos, Deus proverá, e nós temos que crer nisso, que mesmo quando o azeite e a farinha faltar, quando parecer que não tem jeito, Deus proverá. Tenho certeza disso, eu creio nisso e eu quero que vocês confiem nisso. Deus proverá. Aqui nós temos irmãos maravilhosos, pessoas maravilhosas que irão estar levando esse processo de sucessão pastoral muito bem. E Deus estará guiando a vida deles para que aquele correto, aquele certo da vontade de Deus seja escolhido. Assim como chegou ali o profeta Samuel na casa de Jessé, e quando olhou para os filhos de Jessé, falou assim para o primeiro: com certeza é esse que o Senhor escolheu para ser rei. E ele disse: não, eu não vejo. Deus não olha como o homem olha. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E passou todos os 7 filhos e não era aquele que Deus quis. E ele disse: tem mais algum? Tem, está lá no mato, lá cuidando das ovelhas, manda chamar. Aí quando disse: é esse. Então, nesse mesmo propósito, com a união da igreja, com a oração dos irmãos, Deus vai mostrar o pastor que vai estar à frente dessa igreja e vai dizer para os irmãos no coração e na mente: é este. Deus proverá, irmãos, creiam nisso. Não pense que vocês estão abandonados. Não, não estão. Tem muitos colegas que estão dispostos a estar ajudando a igreja. Eu, quando estiver aqui, se a igreja me chamar, eu também estarei ajudando a igreja, né? Não tenho problema com isso. Mas saibam, Deus proverá na vida de todos nós. Amém? Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.